Isso aí. Agora, o meu boa noite oficial para todos que estão na sala nesse momento. Aqueles que vão chegar e assistir depois, né, no meu canal lá também, sintam-se à vontade, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo, né? Hoje nós vamos falar sobre metabolismo e emagrecimento, né? Desvendando um pouquinho de tabus e assim, eu tentei deixar um conteúdo leve, sem nada de termos técnicos, coisa que a gente vivencia mesmo, o dia a dia da gente, que não adianta a gente complicar, né? Mas como a gente consegue complicar o que a vida deixa para a gente simples, né? Porque eu falo assim, hoje quando você consegue observar as dificuldades das pessoas, e vou falar que acredito que estamos na grande maioria, por enquanto, em mulheres. Não vi se tem algum nomezinho de homem. Homem, não vai se enquadrar nisso aqui, mas quanto nós mulheres falamos sobre o nosso metabolismo, e se a gente já é um 40 a mais ali, a gente já dá uma reclamadinha a mais, né? Sempre um motivozinho a mais para reclamar que o metabolismo, ai, meu metabolismo é muito lento. E aí a gente coloca a culpa no metabolismo, que a gente não emagrece, que a gente não consegue fazer uma série de coisas. E a gente pode, a ideia do treinamento aqui da nossa aula é mostrar que de uma forma simples, integrativa, natural, a gente consegue otimizar o nosso corpo, né, para deixar ele cada vez mais potente, né? Mais potente. Não é porque a gente é mulher que a gente tem mais dificuldade, não é porque a gente é 40 a mais que a gente tem dificuldade, e também não é porque a gente entra na menopausa ou ali na perimenopausa que a gente também tem mais dificuldade. São fases diferentes. O que a gente precisa aprender é sempre a se adaptar, né? E eu coloquei coisas. Produtos básicos direcionados nosso que fazem com que isso é, potencialize cada vez mais. Então, eu vou abrir aqui nosso treinamento. Deixa eu ver onde é que eu deixei ele. Vamos ver se vocês vão enxergar minha tela. Boa. E eu quero deixar ele aberto todo. Aqui. Boa. Então, vamos deixar aqui no cantinho. Gente, eu sempre, para quem já assiste minhas aulas, já assistiu minhas aulas antes, eu gosto muito de uma aula interativa, de um compartilhar, né? Acho, se eu não me engano, a partir da semana que vem, a aula vai começar às 7 e eu sempre preciso terminar às 8. Hoje eu acho que eu tô com uma gordurinha, porque eu acredito que a Elo não vai usar logo a sala em seguida, mas vai ser o nosso treinamento de negócios em seguida. Então, realmente é uma estratégia para a gente aprender um pouco mais sobre o produto, né, com as aulas, mas a gente já em seguida já emenda no nosso treinamento com a nossa maravilhosa presidente, tá bom? Então, a aula de hoje, eu estou um pouquinho mais liberada para isso, por isso talvez ela fique um pouquinho mais extensa, que eu gosto de falar. Então, quem gostar de falar comigo, né, pode colocar no chat aqui, escreve, né? No final, se a gente tiver, conforme o tempo ali, eu sempre abro, compartilha. No caso, pelo tema aqui, compartilha uma situação, compartilha se emagreceu, compartilha o que que usou, né? Então, tudo isso vai depender de como fluir aqui do nosso. Ah, caiu o fone. Do nosso tempo, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui, assim. Então, vamos lá. O objetivo da aula é capacitar essa compreensão, como eu falei para vocês, né, de como funciona o metabolismo, entendendo como ele funciona, três atitudes básicas, como ativar, como regular e como
acelerar o nosso metabolismo de forma integrativa, utilizando hábitos de vida, o estilo de vida aliados a isso, que vão potencializar isso, e também colocando, claro, nossos óleos essenciais maravilhosos, né? E o nosso colágeno e também o Life Shot, tá? Deixa eu ver se apertando ele desce. Eu acho que ele não vai descer assim. Ah, foi. Boa. Aqui. Então, o que que é o metabolismo, gente? O metabolismo nada mais é que um conjunto das reações químicas da gente no organismo, onde gera energia, vamos usar aqui. É o sistema que faz tudo funcionar em ordem. Cada coisa na sua devida ordem, o metabolismo é quem direciona, tá? Então, assim, ó, ele é responsável, o metabolismo é responsável pela produção de energia, por digestão e absorção de nutrientes, por regulação hormonal, também por renovação celular e também pela queima de gordura. Por isso, por isso que muitas pessoas falam que se sentem cansada, esgotada, meu metabolismo está lento. É por isso, porque não consegue colocar em equilíbrio o metabolismo. E aí, por uma série de situações que nós vamos ver aqui, isso acontece, tá? Então, a gente vai focar aqui em ter um metabolismo desculpa, ter um metabolismo saudável e não somente no emagrecimento, tá? Um metabolismo saudável vai trazer energia, clareza mental, melhorar a imunidade, o equilíbrio emocional e o conjunto dessas coisas diminui a inflamação e regula peso. Então, continuando aqui, para a gente começar a entender, opa, eu sempre acabo deixando essa listinha para cima. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui para baixo, que hoje ela vai ser melhor aqui. Aí. Então, os fatores que mais influenciam no resultado do nosso metabolismo idade, massa muscular, sono, estresse, alimentação, nível de atividade física, saúde intestinal, equilíbrio hormonal. É, Uma questão que. Opa, acho que a gente tem um áudiozinho aberto. Deixa eu ver de quem é. Eu acabei não fechando. Aqui. Boa. Então tá bom. Isso aí. É, Uma questão bem importante que eu gosto de comentar são que, em qualquer momento, não importa a idade, mas conforme a idade agrava depois, a gente vai ver um pouquinho sobre isso mais tarde, dietas restritivas, estresse crônico, inflamação podem desacelerar o metabolismo. E quantas de nós hoje está passando por algum nível de estresse? E quando esse estresse se torna crônico? Algum nível de inflamação. E quando essa inflamação é constante, é crônica, né? Então, aí vem as dietas mirabolantes. Come tudo, até a lua. Não, não come nada. Corta tudo carboidrato. Agora come só carne. Agora, então, ela muito restritiva também vai influenciar no seu metabolismo. Entendam a importância do equilíbrio, tá bom? Aqui. Então, ó, a, o conjunto do emagrecimento e do equilíbrio do metabolismo tem uma tríade perfeita. E nós vamos trabalhar em cima dela. O ativar do metabolismo, esqueci de trazer minha água aqui. O ativar do metabolismo, que é nada mais que estimular o teu corpo a sair do modo da energia básica, ficou o nome, modo de energia. É um modo de energia básico regular o metabolismo, equilibrar hormônios intestinos, glicemia e a resposta ao estresse, e acelerar o metabolismo, otimizar a queima calórica e o uso eficiente da energia. Então, como que a gente vai trabalhar com essa tríade, né? Primeiro de tudo, nós vamos entender
alguns hábitos fundamentais para ativar o nosso metabolismo. Então, se a gente está reclamando que ele está muito lento, que ele não trabalha, meu metabolismo morreu, o que está acontecendo? A gente precisa entender passo a passo para ativar ele. Eu gosto muito de sempre começar. Quando você mexe com o metabolismo, quem já assistiu aula minha lá gravada ou aula aqui comigo direto, eu falo muito sobre desparasitação, que a gente precisa fazer de uma a duas vezes por ano, né? Se você nunca viu uma aula minha de desparasitação, tem no canal gravado, né? O conteúdo eu já coloquei várias vezes nos grupos aqui também para gente do material de dica para fazer desparasitação, mas num fluxo é, é, diário, a gente precisa fazer detox, porque o nosso corpo ele vai acumulando. Nós vamos acumulando. Então, já pensou? Tudo que você come durante uma semana, se você não faz o detox, está acumulado durante uma semana. Se você comeu durante 15 dias e não fez detox, está acumulado durante 15 dias. Se você comeu um ano e você nunca fez um detox, o teu organismo está completamente inflamado, com certeza, em alguma condição vai estar inflamado. Você vai ter intestino desregulado, você vai ter dores de cabeça, problemas com enxaqueca, problemas hormonais, né? Então, uma série de coisas. Então, entender o ponto do detox é como se a gente fizesse um restart todos os dias no nosso corpo. E a gente pode deixar esse detox muito simples. Aqui do ladinho, eu coloco a dica do limão, né? Porque o limão ele estimula o nosso sistema digestivo, ele auxilia nessa desintoxicação, principalmente na desintoxicação hepática, é, e ele apoia o metabolismo na queima de gorduras, tá? De uma a três gotinhas, você vai utilizar ele pela manhã. Lá no fim, eu coloquei uma rotina que eu faço aqui também diariamente, que é tomar a água com sal integral e limão, né? Então, eu coloco o lemon de 3 a 4 gotinhas em meio litro de água e coloco uma colherinha de sal integral. Né? Isso ajuda na hidratação celular, ajuda a diminuir a inflamação. Então, eu já estou começando o meu dia dizendo para o meu corpo, ó, tô te potencializando, tá? Você começou do basal, que a gente dormiu a noite toda, e agora eu quero colocar o meu corpo ativando para trabalhar nesse dia hoje, tá? Então, a ingestão adequada de água, eu não sei se vocês sabem, todos temos um cálculo. Você vai pegar o teu peso vezes 0,45 é o tanto de água que você tem que tomar por dia. Mas se no mínimo você se monitorar para tomar de 1,5 litro a 2 litros por dia, tá bem legal. Tem ressalvas? Tem. Quem malha, quem toma remédio para diabetes, quem toma anti-inflamatório, quem toma antibiótico, tudo tem variação. E aí você precisa entender o teu organismo para direcionar isso, tá? Café da manhã nutritivo é muito importante. Coloque no teu café da manhã proteína, ovos, um iogurte com chia e frutas, coisinha básica que, né? Ovo todo mundo tem em casa ainda, né? O ovo tá dando para comprar, gente. Né? Então, não é só pegar o café com leite e comer um pão, sabe? Não é só fazer isso. Ah, mas hoje eu fiz. Tudo bem, tá tudo bem. Lembra do detox? Amanhã tem detox de volta, vai jogar para fora. Mas quando você conseguir ingerir coisas que tragam proteína, que tragam energia para você, é através dessa alimentação. Colocar teu corpo em movimento, assim que você acorda, ajuda a ativar o metabolismo e também a respiração profunda, né? A respiração aqui, eu coloquei o peppermint junto, porque o peppermint é o óleo da energia. Então, quando você acorda pela manhã, você pega teu peppermint, você coloca, deixei aqui do ladinho, deixa eu pegar para vocês. É, Quando você coloca o teu peppermint, né? 2 gotinhas, uma gotinha, é bem forte, né? Então, uma gotinha que você coloque na mão do óleo de peppermint, você vai fazer espalhar ele aqui na mão, não é para esfregar, esquentar, nada disso. É espalhar, vai fazer a conchinha e inalar. Isso abre as vias aéreas, potencializa o cardiorrespiratório, né? Te traz uma ativação energética corporal
muito saudável e de forma natural, tá? E aí movimenta. Nani, mas eu não faço academia de manhã porque não tenho dinheiro. Ok, movimenta teu corpo. Hoje em dia tem vários videozinhos que tem ali Pilates na parede. Faz uns exemplos ali, entendeu? Faz em casa. Não deu para fazer tudo? Tudo bem. Eu sou uma pessoa que hoje estou apecando bastante com exercícios, sabe? Eu estou me policiando, eu quero voltar, mas eu tenho pecado bastante com essa parte de exercício físico, sabe? Mas eu procuro fazer detox todo dia, tomar a quantidade mínima exigida de água para que meu corpo funcione bem, né? E a alimentação. Então, alguma coisa você tem que entender que a gente precisa colocar em ordem fazendo. Eu vou contar para vocês em seguida o resultado do que eu tenho visto comigo, experiência própria, tá? Aqui eu trouxe uma questão sobre detox e redução de toxinas, que já era de um treinamento antigo, eu achei bacana deixar aqui para vocês, que é a questão que é válido um esforço para uma reeducação alimentar mais regrada, para que aumente a produção de energia. Também é importante absorver mais e melhor os nutrientes dos alimentos, ajudando a diminuir a inflamação. Então, quando você é errado comer carboidrato? Não, claro que não. Mas acabou de sair uma nova pirâmide nutricional, né? Que foi feita pesquisa nova nos Estados Unidos e saiu essa nova pirâmide nutricional e ela conta que mudou. A base não são mais os carboidratos. Agora a base são proteínas e gorduras. Então a base alimentar está na proteína e na gordura, né? Ela não são vilões como sempre colocaram. O que que aconteceu? Com os anos que isso foram pregados, como carboidratos são a base alimentar, tem que comer pão, tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer macarrão. Essa base inflamou a população em geral. Inflamou, porque como deixou base, se tornou muito mais barato, muito mais acessível e inflamou o povo, né? Então, migrar para proteínas e gorduras como base, mescla, gente, não é exclusividade de um, não é exclusividade do outro, tá? Não tem, grandes vilões, existe um equilíbrio. E aí a gente passa para a segunda fase, que é regular o metabolismo. Então, se eu ativei ele, agora eu preciso regular. Se eu estou conseguindo fazer rotina diária de ativação, então eu preciso regular o meu metabolismo. Nani, como que eu sei que eu já consegui ativar o meu metabolismo? De um dia para o outro eu ativo? Não. Mas o nosso corpo, ele tem um período de regeneração. Alguns são bem específicos. Por exemplo, o intestino ele se regulariza de 6 a 8 dias, em alguns casos, em até a partir de 3 dias, depende do produto que você está usando, né? Ou da forma que você está fazendo. Faz sentido você Peraí, que tem entender que a gente pessoa estava com para o ele, né? áudio aberto. E colocar uma tornozeleira que Achei. Pronto. Então, tem gente que vai regenerar mais rapidinho. Ele pode, né, em até 3 dias já regenerar. Mas, num contexto geral, o nosso corpo ele vai se regenerar dentro de uns 20 a 30 dias. Você já começa a ver um conjunto de coisas, tá? Tem coisas de pouquinhos dias, tem coisas de um pouquinho mais, entendeu? Que podem levar ali até 45 dias, por exemplo. Mas nosso corpo se regenera. A única coisa do nosso corpo que não se regenera são neurônios, né? Esse é bem delicado, né? Eles não se regeneram, mas no restante, células, intestino, o fígado é campeão, né? Fígado de 2 a 3 dias você zera ele, você limpa ele e em 8 dias o fígado tá novo de novo. Então você pode estragar ele de volta. Olha que dó, né? Mas ele é resiliente ali, ele vai se limpar de volta, mesmo que você estrague com ele, tá? Então, quando a gente alcançou esse período da ativação regular, é onde você vai começar a ver resultados de equilíbrio, resultado chegando, entendeu? Que não acontece, é onde não acontecem aqueles picos mais. Ah, eu emagreci 7 quilos, mas agora travou. Agora eu não consigo mais emagrecer nada. Aí, quando você para o que você está fazendo, você volta e engorda 10.
né? Por quê? Porque você não regulou, você ativou, você estimulou o teu corpo, mas você não regularizou ele, né? Não deixou ele reguladinho. Então, alguns pontos chaves para essa regulação: equilíbrio do cortisol, o nível de estresse. Observe isso. Aí tem gente que fala assim nesse momento comigo. Ah, tá. Como que eu vou conseguir controlar o nível de estresse, Nani? A gente não consegue controlar o nível de estresse do que a gente recebe. Isso não tem como fazer, porque é depositado em nós ah, muito nível de estresse e de uma forma involuntária. Eu posso elevar o meu estresse porque eu peguei o meu carro, saí, levei uma fechada numa curva e aquilo me estressou. Aí já acumula com as coisas de casa, de filho, de marido, do serviço, aí acumula. Então, o teu pico de estresse aumentou. Como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai conseguir usando os óleos essenciais, porque aí sai fora do que eu consigo respirar e fazer, né? Então, o respirar vai ajudar? Vai, mas sozinho é muito mais difícil. Então, se você colocar uma gotinha de balance, uma gotinha de lavanda nas mãos, faz a conchinha, inala de 4 a 5 vezes, aquela respiração bem profunda, bem suave, isso baixa o cortisol, ajuda o cardiorrespiratório a acalmar e você baixa, consegue um equilíbrio desse cortisol, tá? O cortisol inflama nosso corpo, corpo inflamado não emagrece. Saúde intestinal, intestino desregulado não ajuda a emagrecer. E aí as pessoas falam assim: ah, não, mas é normal. A minha mãe conta que quando eu era criança eu ficava 5 dias sem ir ao banheiro. A minha mãe conta que quando eu era criança, assim, 3 dias. E hoje é regradinho. Eu vou de 3 em 3 dias. Gente, não é normal. Intestino regulado trabalha diariamente, de 1 a 2 vezes por dia. Você ficar um dia sem ir ao banheiro, no mínimo, se policie que você não está tomando a quantidade de água que você precisa. O teu corpo está gritando porque você está sem água, você está desidratado. Aí existem outros fatores que podem piorar isso. Se você toma remédio contínuo, teu nível de estresse, o alimento que você comeu de repente na hora do almoço num restaurante que você foi. Então, a gente já tirou do básico e a gente pode estar inflamando ainda mais, tá? Sono. Sono desregulado desregula o teu metabolismo. Sono perdido não volta atrás. As meninas até no grupo, né, sempre falam, a Elô, sempre que tem bogo, essas coisas, ela chama, vamos chamar a Nani, que a Nani vai dar aula meia-noite. Porque eu tenho a fama de dormir muito pouco, né, e eu não sinto a falta na minha energia. Mas assim, não é nenhum nem dois médicos meus que falam, você vai sentir lá na frente. E como eu já sou 40 a mais, então assim, hoje eu até tento me policiar um pouquinho mais, porque eu não consigo praticamente dormir antes da meia-noite, mas 5:30 da manhã eu tô acordada todos os dias. Então, mas e domingo você dorme mais? Daí você estica no sábado? Não, porque aí tem compromissos do sábado e do domingo, com igreja, com tal, e aí não recupera esse sono. Então, é sono perdido. Então, sono reparador, ele pode ter de 6 a 8 horas, mas ele precisa ser um sono reparador. Então, coloca ali umas gotinhas de lavanda, pode colocar lavanda com balance, você pode colocar. Serenity, o frankincense, né? São óleos que trazem relaxamento, né? E ajudam o teu sono a ser um sono profundo e restaurador, tá? Sono restaurador tem aula lá também gravada no canal. Sono restaurador ajuda com a imunidade, tá? Isso é bem importante também. Outro item que faz parte da regulação controle glicêmico, né? Então, se você não controla muito o que você ingere de açúcar, você automaticamente o açúcar é um dos alimentos
industrializados que mais nos inflama, né? Falam do leite, falam do glúten, né? Mas o açúcar é um super vilão. Então, alguma forma, encontre de equilibrar. Minimamente hoje eu não tomo café com açúcar, o meu suco é sem açúcar. Se eu puder diminuir o que eu posso de não colocar o açúcar, eu não coloco. Ah, mas aí vem uma bomba de chocolate lá na panificadora. O que que você faz? Eu como, claro que eu como. Eu não sou, eu não abominei ele da minha vida. Tem muita gente que consegue, mas eu não. Eu sou uma pessoa normal. Mas eu consegui fazer essa regulação, tá? Esse controle glicêmico e tudo bem, tá tudo certo, minha glicemia tá em ordem, tá? Além disso, a gente pode incentivar isso com óleos essenciais. O Zengest ajuda, DDR Prime ajuda, o On Guard ajuda, tá? São óleos que ajudam a baixar e fazer um controle glicêmico. E a ingestão de água. Ingestão de água nunca vai deixar de. Água e metabolismo caminham juntos. O que que faz parte aqui de uma exclusividade do Terra que eu preciso trazer para vocês? Life Shot e o nosso queridinho Beauty Power, tá? Então, porque, olha que incrível, né? A gente fala muito de colágeno quando a gente quer cabelo bonito, quando a gente quer unha forte, quando a gente quer pele sem ruga, sem linha de expressão, né? Mas a do Terra foi muito além. A fórmula desses dois suplementos alimentares, né, que ela chama assim o conteúdo desses produtos, a fórmula desses suplementos, elas vão muito além. Então, quando você usa o Life Shot, você tem combate ao estresse oxidativo, ele vai lá dentro da tua célula, ele ajuda a proteger o coração, ele tem um apoio energético para o metabolismo. Então, mulherada, acende a luz aqui para vocês. Meu metabolismo tá lento, tá comendo errado e não tá usando o suplemento certo. Toma Life Shot todo dia, tá? Contribui para maior disposição, traz uma vitalidade diária, tá? E olha que bacana, ele faz um suporte contra o envelhecimento, né? Ele traz um envelhecimento saudável, aquele em que o ano passa, mas o teu corpo tá ali se regenerando, se fortalecendo, ficando, a célula está se regenerando, e isso usando o Life Shot, né? 60 ml, 66 ml todo dia, tá? Já o Beauty Power, ele melhora a firmeza e elasticidade da pele, o suporte para as unhas e cabelo, como eu falei aqui, mas ele também ajuda na proteção das articulações e dos músculos. Então, né, com o tempo ali, não só o 40 a mais, enfim, mas com o tempo, as suas articulações começam a gritar, a virar um cream cracker ali, o joelho, né? Os músculos ficam mais flácidos, eles diminuem, a gente diminui pra caramba a massa muscular, né? Então, o colágeno, ele ajuda a recuperar essa massa muscular, tá? Ele contribui para a nossa saúde óssea, né? Uma das coisas que a minha médica acompanha, principalmente agora 40 a mais, é a questão da vitamina D, do cálcio, porque a gente deixa de produzir muito isso. Então, os ossos ficam mais sensíveis, a gente tem mais risco à osteoporose, né? É, e o colágeno faz um apoio à massa magra, que é importante para que a gente tenha músculos fortes. Músculos fortes evitam quedas, né? Você tem movimento de braços e movimento de pernas saudáveis, tá? Então, isso é bastante importante. Além disso, por que que a gente deve usar então esses dois juntinhos diariamente? Porque essa combinação que a doTERRA fez nesses dois produtos, elas trazem fontes essenciais para o nosso corpo, tá? O Life Shot protege e ativa a célula e o colágeno reconstrói e sustenta os tecidos. Então, com isso, o resultado que você vê no teu corpo em
em poucos dias mesmo, tá? É pele mais viçosa e saudável, mais energia ao longo do dia, menos dores articulares, melhor recuperação física. Deixa eu tirar aqui para poder falar pra vocês. Apoio ao emagrecimento saudável e envelhecimento equilibrado e consciente, tá? Então, aí, ó, voltou para cá. Então, eu coloquei um pontinho aqui bem especial para falar dos dois, e vai ser rapidamente aqui. Deixa eu até me controlar com o tempo. Como é que eu tô aqui? 19h40, tá. O papel do colágeno no emagrecimento, ele não está diretamente ligado ao emagrecimento, mas ele apoia o processo metabólico. Então, se ele apoia o processo metabólico, ele vai colocar o teu corpo preparado para emagrecer. A gente tem vários antes e depois de pessoas que começaram a tomar o Beauty Power e emagreceram 3, 4, 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos e colocaram os méritos no Beauty Power. O que que ela fez? Ela colocou o metabolismo para ativar e regulou. Pronto, entendeu? Ela perdeu o que era de excesso do organismo dela. E eu me encaixo exatamente nesse quadro. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar para vocês sobre uma experiência pessoal minha? Eu estava com 75 quilos quando eu comecei a tomar o colágeno, né? E eu perdi rapidamente ali, foi questão de uma semana, eu perdi 5 quilos. Eu fiz um detox, né? Passei a ingerir uma alimentação com mais proteínas e gorduras, menos carboidrato, não eliminei, mas menos, bem menos carboidrato, e passei a tomar colágeno diariamente, né? O que que acontece hoje, 2 anos depois praticamente que eu tomo o colágeno? Eu como à vontade, eu não faço nenhuma dieta mirabolante, nada disso. Não uso Monjaro, porque senão eu tava bem mais magra, né? Não uso Monjaro e ou qualquer outra agulhinha, né? Mas eu não engordo mais que 1 ou 2 quilos, que isso é retenção de líquido. E aí você faz detox, limpa aquilo ali. As festas de final de ano, eu cheguei em Curitiba dia 2 ou 3, se eu não me engano, e eu fui me pesar. E eu fui me pesar e eu estava com 69 quilos. Então, eu vario dentro dessa 68, 70, 71, 68, 70. Eu não voltei mais para os 75. Por quê? Porque eu consegui equilibrar o corpo. Ah, tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar. Tem a pança d'égua, como diz algumas nutris aí. Mas isso é um passo para frente que a gente resolve de outra forma também. Mas eu me sinto saudável, né? E sou bem feliz com o meu corpo, tá? Então, isso é bem importante. Ele preserva os músculos, aumenta a saciedade, melhora a saúde intestinal, previne e auxilia a flacidez. Se a gente está falando de emagrecimento, a pele solta, né? Então, olha, se você pegar no meu rosto, você sente a pele firme, ela não descola do rosto. Ela não descola. Você pode apertar. Quando você me vê, eu deixo você pegar na minha bochecha. Ela não é gordinha, mas e a pele não descola, tá? E isso é importante, porque muita gente solta tudo a pele, tá? É É, dentro e com a composição do Beauty Power, os resultados acontecem da rápido. Isso é bem bacana. E pele o Life velha, Shot? Opa, temos não áudio é assim, igual a aberto nossa, de volta. bem velhinha, Sim, o aberto. fica mole. Fecharam? Fecharam? Não fecharam? Acho que fecharam. Deixa eu ver. Fecharam. E o Life Shot, qual o papel dele no emagrecimento? Assim como o colágeno, gente, ele também não tem um papel diretamente ligado ao emagrecimento, né? Mas como ele faz apoio ao processo metabólico, ele faz suporte no caso da energia, ele faz suporte. Opa, acho que eu preciso buscar a minha bateria. Como ele faz suporte metabólico para a energia, você se sente com uma energia melhor, com uma disposição melhor.
ele é antioxidante, ele tem uma resposta anti-inflamatória incrível. Sabe aquele shot que tem 350 mil receitas na internet? Ah, e põe pó de beterraba, pó de açafrão, pó de não sei o quê, pó, e bate e toma aquilo com uma gotinha de limão e não sei o que mais. Aquilo é ruim da poxa. É um negócio que, meu Deus, para tomar aquele pó de beterraba, aquela coisa, dá vontade de vomitar. Você toma Life Shot, é um sabor agradável. Não vou falar para você que é maravilhoso, porque ele tem uma mistura de frutas aqui e a questão da composição dele tem sabor marcante das coisas, tá? Mas é um sabor agradável, totalmente tranquilo para tomar, tá? Ele atua na qualidade metabólica e não só na balança, tá? Então a gente aqui fala sobre qualidade. O próximo e o terceiro passo para nós trabalharmos com um metabolismo saudável é começar a acelerar ele, então. Quais as estratégias que a gente vai usar de forma natural para acelerar o nosso metabolismo? Ganho de massa de peso, de massa muscular, e isso aí a gente tem que fazer exercício. Pode escolher pilates, pode escolher musculação, né? Mas você, assim, a corrida, Nani, corrida é corrida, ela não ganha tanta massa muscular, né? Consome mais, é melhor para o coração ali e tal, mas não é tanta massa muscular. Mas fazer musculação te traz massa muscular. Pilates faz massa muscular, tá? Alimentação rica em proteínas e termogênese natural. Na questão da termogênese natural, nós temos alguns pozinhos, tipo é, ai, como que é o nome dos pozinhos? Esqueci agora. Tem o fenogrego e tem um outro que eu não vou lembrar. Enfim, mas dentro da área dos óleos essenciais, você tem Psyllium? o gengibre, que é estimulante. Alguém falou? É psyllium? O psyllium tem Não. no nosso Life Shot, mas é também, é um deles. Mas não era ele que eu estava tentando lembrar, não era o fenogrego, vai vir na cabeça daqui a pouco. Mas dentro dos óleos essenciais, nós temos o gengibre, que estimula a circulação e ajuda a queimar a gordura, né? Então, porque ele causa um aumento energético, né? A canela, que ajuda no controle de glicemia. Então, aqui, ou canela, ou se você gosta do On Guard, pode substituir pelo On Guard também. E o grapefruit eu gosto de colocar aqui, porque além dele ser excelente para celulite, para gordura ali, você pode fazer massagem com ele. Quem está sofrendo com lipedema, tem um protocolo bem bacana que eu tenho orientado, que está bem legal, que é com cipreste e grapefruit. É, e Deep Blue, e tá, nossa, tendo um resultado de alívio assim maravilhoso na questão do lipedema, é o grapefruit, porque ele também ajuda no controle da compulsão alimentar, tá? Então, isso é bem bacana da gente indicar na questão da aceleração do metabolismo. Então, eu coloquei aqui, procure atividades simples, coisas que, se você não tá, tem, né, tem rato de academia aí de tudo que é idade, né, hoje em dia principalmente. Mas se você é como eu, que tá fora de uma academia tem bastante tempo, dá aquela preguicite aguda de voltar, qualquer coisa é prioridade para você, menos fazer 30 pó de chinelo ali, comece de alguma forma. Né? Sempre a nossa vida precisa ter algum equilíbrio. Então, é, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente se puxe a própria orelha, sabe? Dentro dessas atividades simples, o uso do peppermint, quando a gente está sem a energia, é fundamental para isso. Comer proteínas e fibras ajuda o nosso metabolismo a se manter acelerado. Nessa reeducação, quando você aprende a melhorar a absorção dos nutrientes dos alimentos, você entende que necessariamente comer menos é melhor, né? Não é a questão de você, eu vou comer muito. Não, mas comer bem nos deixa muito mais saudáveis. E você pode comer bem comendo menos, mas escolhendo os tipos dos alimentos. Eu até fiz um demonstrativo assim, ó, bem basiquinho mesmo, que fala sobre você escolher 60 gramas de fibra ou 60 gramas de açúcar na tua refeição. Quando você escolhe
o açúcar, ele diminui a ocitocina, traz toxinas, porque ele é altamente tóxico, ele aumenta os triglicerídeos, aumenta problema cardíaco, pode desenvolver diabetes, pode, né, aumenta a produção de insulina, né? Agora, quando você escolhe fibra, aí é praticamente tudo benéfico. Muitos benefícios, traz baixa caloria, regula a insulina ali, aumenta, aqui regula, gera insulina saudável, diminui a inflamação intestinal, melhora a absorção dos nutrientes, mantém as paredes celulares saudáveis e aumenta a produção de hormônios, né? Então, olha como a escolha da mesma quantidade, só um pouquinho, pega para amanhã o carregador do meu computador, tá em cima da mesa do escritório lá, tá na tomada, tá? Tem que desconectar antes que acabe, né? Então, a mesma quantidade de alimento, mas sabendo escolher o tipo de alimento, te faz ser melhor, né? Escolher melhor e ser mais saudável por isso. Eu gosto muito de trazer essa pirâmide da doTERRA, que traz sobre um padrão saudável para um estilo de vida, né? Onde nós observamos cuidados médicos proativos e pessoais conscientes no topo, mas a gente precisa ter uma base, entender que o estilo de vida, a partir de nutrição, movimentos saudáveis, um metabolismo saudável, redução de estresse, né, do descanso ali, redução do acúmulo tóxico, tudo isso faz uma base para uma saúde melhor. E essa frase aqui, eu amo ela. O corpo tem a super, né, capacidade de prosperar quando você dá a ele tudo que ele precisa. Obrigada, meu amor. Tudo que ele precisa. Então, eu coloquei aqui alguns óleos que beneficiam. Deixa eu conectar aqui. Alguns óleos que beneficiam nosso metabolismo em várias áreas, tá? Cravo, canela, peppermint, gengibre, a própria cúrcuma e o turmeric. Deixa eu- aí. O Metapower, né? Que é um óleo incrível. Gente, essas cápsulas aqui, ó. Elas são diárias na vida da gente. Isso aqui dá uma energia, ajuda numa queima calórica que vocês não têm noção. É maravilhoso. Limão siciliano, né? O nosso super detox. Zendócrino, que é o detox do fígado especificamente. E OnGuard, tá? Trouxe aqui para vocês uma integração prática na rotina metabólica, pela manhã, durante o dia e à noite. Lembra que eu falei para vocês algumas coisinhas que eu faço aí direto? Ó, pela manhã, não tem erro. Água com sal, integral e lemon, né? Até espremo um limãozinho quando eu quero a fruta junto, mas o lemon tá na minha água sempre. Life Shot, a dose de Life Shot. O movimento leve pela manhã eu tô falhando, né? Mas café da manhã saudável e o peppermint para energia. Durante o dia, água, tem que lembrar da água, alimentação equilibrada, peppermint para energia, grapefruit quando dá uma compulsão louca por causa de um docinho e gengibre para ajudar na queima da gordura. No meu caso, eu tenho tomado cápsulas de Metapower, tá? Lavanda e balance à noite para um controle emocional e sono reparador, né? Tô amando dormir com esses dois, e 2 gotinhas de frankincense também. E o colágeno que eu tomo à noite sempre, tá? Quem já assistiu minha aula do colágeno sabe que eu sempre oriento à noite também, tá? Assim como os médicos da doTERRA. Eu trouxe um extra Super Power Plus aqui, que é o Fiber Up. Poucas pessoas conhecem. Ah, as pessoas que conhecem têm um pouco de receio de vender ele pelo valor dele, que é um valor um pouquinho mais agregado. É, mas eu precisava mostrar isso para você, porque ele tem tudo de bom que o nosso intestino precisa para funcionar. E um metabolismo, ele não vai funcionar com um intestino retardado. Ele precisa que esse intestino esteja totalmente regularizado. Aí, quando a gente fala em ingestão de prebióticos, de fibra, de vitaminas e minerais, as pessoas ficam, tá, mas e qual que eu ingiro? Como é que eu vou comprar e fazer esse mix dessas coisas? Gente, olha o conteúdo do Fiber Up. Só de vitamina e minerais, ele tem vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12. Então,
todo o complexo B, tá? Cálcio, ele tem as 4 tipos de fibra, solúvel e insolúvel, que é a pectina, que é a mais conhecida aqui, até por conta da maçã mesmo, né? E de prebiótico, ele tem raiz de chicória, ele tem, que ajuda, né, contra o controle ali do intestino, regeneração do intestino e regularização do intestino, e alimenta a microbioma intestinal, que é o oligosaccharide, tá? Então, olha quanta coisa bacana tem na Faberap, tá? Eu queria trazer isso aqui para vocês. Ah, com isso que eu mostrei para vocês sobre metabolismo, olha só, deixa eu ver aqui. Quase terminando, gente. Só que eu vou entrar ainda no 40 a mais e na menopausa, mas não preocupa que o conteúdo não é extenso, tá? Então, nós temos aumento de energia, diminuição de inflamação e melhor uso e absorção dos nutrientes. Concorda comigo? Porque nós estamos colocando dentro da nossa rotina diária mais saudável, tá? Diminuindo essa inflamação, eu consigo o aumento de músculo, da massa muscular, fazendo mais atividades físicas para isso, melhoro e aumento o meu metabolismo. Então, aquela reclamação de que o meu metabolismo é retardado, o meu metabolismo é parado, o meu metabolismo é lento, é desculpa para boi dormir. Você está comendo carboidrato todo dia, você não ingere água, você não toma nutrientes nem vitamina e tá reclamando à toa, porque você quer que teu corpo viva no modo sobrevivência e você quer ser lá, saradona, super saudável, sem inflamação nenhuma. Essa fórmula não bate, a conta não fecha, tá? Se você fizer um caminho como eu fiz ali, como eu orientei ali, não precisa ser perfeito, mas se o caminho for seguido dessa forma, você vai ter menor inflamação e com isso o peso cai. Mas não tem erro, o peso cai, tá? Então vamos entrar no 40 a mais, né? Se você se sentir à vontade, põe ali no chat. Quantas 40 a mais nós temos aqui? E eu já posso me colocar ali, tá? Que eu sou 40 a mais também, tá? Eu vou fazer 45 anos o mês que vem. Então, assim, ó, a partir dos 40, o corpo feminino passa por várias mudanças hormonais importantes e significativas, né? A gente sempre comenta, principalmente eu que acabo trabalhando bastante com colágeno, a gente sempre comenta que a partir do 25 começa a diminuir, com 30 a queda é maior ainda, e com 40 é uma queda drástica, né? A gente não que a gente não tenha mais produção, mas a produção é tão pequena que se você não suplementar, cai tudo, né? Cai tudo. Então, e aí vem uma série é, é, de situações, de condições que o nosso corpo passa ali depois dos 40, que é como se a gente já tivesse um preparo para a menopausa, né? Dificilmente alguém entra na menopausa com os 40, não é impossível, mas dificilmente entra. Mas tudo que você fez antes é o preparo, tudo que você faz agora até a tua menopausa é para você entender como é que vai ser a tua menopausa. Se você vai sofrer, se você vai ter enxaqueca, se você vai engordar. Quantas mulheres eu conheço? Ah, não, porque eu entrei na menopausa, eu ganhei 25 quilos. Ah, eu entrei na menopausa, eu ganhei uma enxaqueca que eu nunca tive na vida. Ah, eu entrei na menopausa e isso, eu entrei na menopausa e aquilo. Você não cuidou antes. Só isso, a gente viveu no modo sobrevivência. Então, alguns desafios do nosso metabolismo é que a gente tem uma redução natural do estrogênio e da progesterona nesse período, tá? A gente tem um aumento da resistência à insulina, o metabolismo fica mais lento, e principalmente por todos aqueles erros que a gente comete ali atrás, a gente tem uma resistência maior à insulina, perda gradual de massa muscular, né, que é a sarcopenia, um maior acúmulo de gordura abdominal, por isso que eu falei para vocês, mesmo seguindo aquilo ali, como eu estou sem exercício físico, a pança d'égua aqui, minha filha, é constante. Por quê? Porque a gordura abdominal, ela fica fixada aqui, entende? É aqui que é mais difícil de cuidar depois dos 40.
Metabolismo mais sensível ao estresse e ao sono irregular. Você sente na alma quando você tem 2 horas de sono de noite ou sofre de insônia naquela noite. Você sente na alma quando você pega uma gripe, que ela não fica mais só 2, 3 dias com você, ela vai ficar os 7 dias que o vírus está ativo ali. Então, tudo isso, ele se intensifica no 40 mais, né? Por isso, emagrecer após os 40 não é somente sobre comer menos. Muita frase, né? Eu acho que é só aqui em casa que eu escuto essa frase, né? Da minha mãe, da minha sogra, do meu povo aqui. Ah, mas eu não como quase nada e olha aí que não emagreço de jeito nenhum. A gente sabe que é a mentirinha que a gente conta pra gente mesmo, né? Mas não é sobre comer menos, e sim sobre regular hormônios, diminuir a inflamação e nível de estresse, tá? Então, isso é bem importante. Ó, deixa eu olhar o chat aqui, eu quero saber quantas 40 a mais nós temos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, legal. A Fer tá contando aqui pra gente que ela tem hipotireoidismo. Se der tempo já, eu emendo alguma coisinha aqui também, tá? Ai, que peninha, Mitico, que teve que sair. Mas tudo bem, vai ficar gravado e depois eu subo no canal e mando o link pra vocês, viu? A Mitico colocou aqui 50 a mais, muito mais. Tá? Então, assim, ó. E qual a estratégia se a gente quer colocar uma linha de emagrecimento, né, para melhorar o nosso metabolismo aqui, então, de forma integrativa no 40 mais? A gente precisa aprender a priorizar a regulação antes da aceleração. Quem está com 40 a mais, eu acho que pensa assim, ó, o relógio biológico está batendo. Eu preciso correr, tem que ir agora. Eu não. E aí você vai atropelar tudo e com zero resultado, tá? Então, primeiro ativa, regula para depois acelerar. Antes de tentar acelerar o metabolismo, essencial, reduz a inflamação, melhora teu sono e diminui o estresse crônico, né, para regular o cortisol. Na parte da ativação metabólica, ela precisa ser na 40 mais suave e constante. Não tem como ser saudável. Eu vou usar aqui o exemplo da caneta, que está acontecendo agora super em alta e eu não posso deixar de comentar aqui. Eu não sou contra, não sou contra de verdade, tá? Nunca usei, mas não sou contra. Só que precisa ter médico acompanhando, precisa saber da onde você está comprando. Ah, mas eu compro lá do Paraguai, mas assim, ó, é super confiável, a farmácia lá é a top das galáxias. Perfeito, que bom que pelo menos com isso você está se preocupando. Mas se você está comprando lá do Paraguai, talvez você esteja fazendo isso para continuar o seu tratamento, porque o médico já disse para você que não tem essa necessidade. Você continua porque você está vendo que você está perdendo peso. E o que eu estou vendo que mais me preocupa na questão das canetas é a perda de controle. Igual a gente fala da estética da mulherada, sabe? Ah, vai fazer preenchimento labial. Nossa, ficou lindo. Olha, o lábio ficou carnudinho, tá legal. Ah, eu tô precisando, porque ó, meu lábio retraiu bastante também depois dos 40. É um lábio saudável, bonitinho. Ai, que legal. Aí daí a mulher começa. Uma vez a cada 3 meses, daqui a pouco ela diminui e faz uma vez por mês, daqui a pouco a cada 15 dias ela tá injetando alguma coisa, quando vê, tá parecendo que tá com aquelas duas linguiças na boca. Estética. Ai, usa Botox. Começa a passar Botox com 20 anos na cara. Aí quando chega com 40 já não tá nem fazendo mais efeito Botox, tem que ficar colocando em outro lugar, a cara deforma, aí pega e vai para a harmonização facial, que de tanto que faz vira uma demonização facial. Então, o uso das canetas está indo literalmente para o mesmo caso das da estética. As pessoas estão perdendo a mão, que elas foram criadas para trabalhar com a insulina diretamente para a diabetes, para diminuir a compulsão alimentar, fazer um controle da insulina e colocar o corpo em equilíbrio para que a pessoa seja saudável. Aí, quando a pessoa ela está mais saudável do que quem tem diabetes, aí vai inibir o alimento, ou a compulsão e vai emagrecer, vai ajudar a emagrecer. Mas tem muita gente perdendo a mão. Então, isso é muito assim, ó, é um alerta, uma luz amarela imensa que a gente precisa cuidar, gente, tá? A aceleração com segurança, quando a gente tem mais de 40, tá? A gente pode utilizar os termogênicos naturais ali da outra página de forma estratégica, tá? Ah,
Papel do colágeno no 40 mais, tá? Do Beauty Power, né? Que é o que a gente está comentando aqui. O papel do colágeno, ele tem ainda mais necessidade, é mais fundamental ainda no 40 mais. Como eu comentei, a gente diminui drasticamente, não atende a nossa necessidade e a gente precisa suplementar. Daí tem um monte de gente que eu vou atender e fala assim: ah, mas eu fui ali na farmácia. E tem uma marca que ela vende em cápsula. E assim, ó, colágeno sai 50. E tem 30 cápsulas, dá para tomar uma por dia. Meu amigo, minha amiga, você não está tomando um terço da dose que você precisa. Você está jogando R$ 50 no lixo. Então não faça isso. Então não tome nada. Porque se é para jogar R$ 50 no lixo, R$ 50 de um produto que não te faz nada é R$ 50 jogado fora. Então tá caro. Eu prefiro pagar 187 num produto que me traz resultado em menos de 30 dias, mas resultados reais. Essa semana eu fui fazer uma entrega e a menina falou assim: Meu Deus, eu não sei viver mais. Eu até tentei parar, mas o meu cabelo, meu Deus do céu, começou a cair, a minha unha começou a ficar fraca, eu não sei mais o que fazer. Olha, isso é muito saudável pra gente, entendeu? Por quê? Porque não come direito, não se cuida nas outras coisas, mas aqui o colágeno ajuda, tá? Então, ele ajuda na firmeza da pele e também contribui para a saciedade. Já o Life Shot, quando a gente tem 40 a mais, ele atua como um aliado importante. Por quê? Ele ajuda nesse suporte antioxidante celular, né? Então, firminho, tudo saudável, células novas, né? Regeneração mais fácil. Auxílio na inflamação de baixo grau, então, o que você tem ali, ele vai ajudar a eliminar. Apoio à energia e recuperação, esse produto te dá um pico de energia maravilhoso. E o foco no 40 mais não é somente o emagrecimento, não está na balança, gente. Precisa ser na qualidade metabólica. Porque se você se preocupar com a tua qualidade metabólica, a saúde celular vem. E aí o peso na balança alcança aquilo que você quer, tá? É um conjunto de coisas no equilíbrio. E aí a frasezinha para as 40 a mais presentes aqui. Seu corpo não está quebrado, ele só precisa de uma estratégia diferente. Emagrecer após os 40 é super possível, sustentável e libertador, quando o foco está no equilíbrio hormonal, constância e autocuidado consciente. Aí a gente vai para o metabolismo na menopausa. O que que acontece na menopausa que é diferente? A menopausa, ela é uma fase de reorganização profunda do corpo da mulher. Então, ela marca a queda do estrogênio e da progesterona, como eu falei para vocês, que impacta diretamente no resultado do metabolismo, na composição corporal e no emocional. Então, automaticamente, a gente já despenca com cálcio, despenca com colágeno, despenca com estrogênio e progesterona, e tudo isso de uma vez só, o corpo fica bem louco e fala: Uau, agora pifou tudo. E se a gente não se prepara, acontece essas questões aqui, ó. Os principais impactos: redução do estrogênio, maior acúmulo ali na região abdominal, tá? Queda da taxa metabólica basal, aumento da inflamação. Vocês sabem o que é a metabólica basal aqui, né? É o poder que o teu corpo tem enquanto você dorme de estar ativo. Então, assim, para os órgãos vitais. Então, enquanto você dorme, teu cérebro descansa, mas ele está trabalhando, tem neurônio trabalhando ali. O coração está batendo, o pulmão está respirando, o fígado está regenerando, o intestino está fazendo parte ali de toda a digestão, com o estômago e tudo. Só que isso só no básico. Quando você entra na menopausa, até isso atrapalha. E aí você acorda destruída, parecendo que você está com 200 quilos, porque o intestino não fez nada de noite, a digestão ficou parada ali. Se você comeu um pouquinho menos de 2 horas e foi deitar, tá tudo empachado, tudo parado. Então, isso traz um impacto muito maior. Alterações de sono é super comum, relatos de insônia na menopausa é mais comum do que vocês imaginam. As ondas de calores, né, que vem na termodesregulação.
que a gente pode ajudar com o peppermint, no caso, e as oscilações de humor, ansiedade, e compulsão alimentar. Esse é o combo assassino da menopausa, porque se a gente não se mata, a gente mata um. Não é verdade? Com as oscilações de humor, ansiedade, compulsão alimentar aí. Dietas restritivas e excesso de estímulos intensos pioram ainda sintomas nessa fase. Uma coisa bem é, é, interessante para compartilhar com vocês, o ano passado, a minha sogra e a minha cunhada foram a uma nutricionista, né, numa clínica, e daí foram fazer um projeto lá de emagrecimento, na clínica estética e com uma nutricionista acompanhando. E o que me chamou a atenção é que, mesmo a minha cunhada com 40 anos, recebeu exatamente a mesma dieta alimentar da minha sogra, que tinha 70. Né? Minha sogra está com 71 agora. Então, ela tinha 70 anos e ela recebeu exatamente a mesma dieta da minha cunhada de 40, que nem na menopausa tá. Então, esse tipo. E daí, assim, ficaram as duas igual umas loucas: zero carboidrato, tudo. Daí com adoçante, as coisas que ela passou lá, os aspartame da vida, as coisas diet e tal. Muito louca. Acho que a minha sogra, a minha cunhada, eu não lembro se ela chegou a perder 5 ou 7 quilos. A minha sogra, acho que não perdeu 5, nem isso. E 2 meses depois já tinham voltado tudo ao normal mesmo, né? E ainda controlando para não engordar. Então, por quê? Porque você sai fazendo dieta, por mais que dependendo de onde for, né, com acompanhamento, essas dietas restritivas nunca são boas, tá? Então tem que ter equilíbrio. Pilares do emagrecimento na hora da menopausa. Regular o sistema nervoso é super importante por conta desses picos que acontecem. Reduzir a inflamação e apoiar o fígado é muito importante. O fígado, ele é base do metabolismo hormonal é, regenerativo no nosso corpo, porque se regenera muito rápido, assim como o intestino. Nosso intestino também produz hormônios. Então, se esses dois carinhas não se conversarem e não estiverem regulados, tua menopausa vai ser muito mais trágica, muito mais difícil de você passar por ela, tá? Ativar o metabolismo com suavidade, a mesma recomendação do 40 mais, tá? Menos é mais sempre, prefira a qualidade à intensidade. E já que é uma época que a gente sofre com muita insônia, diminua estímulos noturnos. Não vá para academia às 10 horas da noite, procure não ficar no celular depois das 10 para o teu corpo ir diminuindo. Se você está no quarto já a partir de 8, 10 horas, coloca o difusor para você dormir, né? Ajude teu corpo a se ajudar, tá? O papel do Beauty Power na menopausa é a preservação da massa muscular. É fundamental, é essencial, tá? Vai ser fundamental para a saúde óssea e articular, firmeza da pele, saciedade e suporte intestinal. Já o Life Shot na menopausa, ele é um aliado importante por ser antioxidativo, ele apoia a inflamação sistêmica, né, contra a inflamação, e contribui para a energia e vitalidade, tá? A frase para a mulher na menopausa é: seu corpo não precisa ser combatido, ele precisa ser compreendido. Na menopausa, pode ser uma fase de força, clareza, autocuidado profundo, quando existe um suporte metabólico, emocional e celular. O foco é a qualidade de vida, a energia e equilíbrio, não apenas o emagrecimento, tá? Quando você foca apenas no emagrecimento, você sofre com isso, tá? E uma coisa que, como eu falei para vocês, que eu trabalho bastante com o colágeno, gente, como eu tenho ouvido sobre mulheres que não tomam. Antes eu fiz 40 e eu tô com 44, vou fazer 45, eu falei para vocês, eu comecei a tomar tem 2 anos. Eu era uma mulher de 40 anos que nunca, nenhuma médica minha me falou, comece a tomar colágeno, comece a tomar colágeno. Nunca, nenhuma. Assim como nunca ninguém me mandou tomar ômega 3 até agora, que a gente já pode tomar desde os 20, nem magnésio.
né? Então, olha o tamanho do absurdo, tá? E agora, a pergunta quantos remédios eles já colocaram artificiais aí, que é para suplementar, que é para fazer aquilo e aquele outro, né? E isso os médicos não colocam. Então, encerro o conteúdo da aula e gostaria de saber de vocês, o que é que vocês acharam? Tem perguntinha, não tem perguntinha? Deixa eu ver ali. Eu sei que no chat tinha algo sobre a tireoide, se alguém quiser colocar mais alguma coisa enquanto eu leio aqui, ou levanta a mãozinha aí para a gente abrir também. Aqui, ó. A Fer está colocando. Eu tenho hipotireoidismo, já estou pegando algumas dicas. Hipotireoidismo está ligado diretamente ao metabolismo, tá? Eu vou contar aqui para você, Fer. é, eu fui diagnosticada com hipertireoidismo, e isso tem, eu acho que está com uns 8 anos atrás, porque eu entrei na Doterra porque eu estava doente, né? É, fui conhecer os óleos essenciais para isso, né? Falei, nossa, se esses óleos fazem tudo que estão prometendo, meu Deus, eu preciso usar, e se for bom, eu vou divulgar, eu vou trabalhar, eu vou viver com isso. E foi o que aconteceu, né? Então, eu fui diagnosticada com doença de Graves, que é a partir do hipertireoidismo, que é uma congenitura rara que eu tinha ali, e eu perdi 9 quilos, assim, parecia que eu tava com câncer. O rosto ficou magro, ficou horrível, assim, sabe? Eu fiquei meio irreconhecível. E eu tinha tremedeira, eu tinha fraqueza, eu tinha falta de clareza mental, eu tinha cansaço, eu tinha esgotamento físico e mental. Era meu Deus do céu. E uma luta diária, porque a gente é mulher, e eu não sei vocês, mas eu não me permito. Eu não me permito ficar doente, eu não me permito ficar deitada para recuperar, eu não me permito, eu falho muito nisso. Hoje ainda, meu marido ajuda a policiar mais, as meninas também, mas eu sou bem difícil de me entregar. Eu já não gosto, nunca gostei de tomar remédio. E me entregar é algo assim que para mim foi muito difícil, foi uma fase horrível. Então, passar por todos esses sintomas, a única coisa que eu queria era usar os óleos essenciais e olhar assim e falar assim, meu, se eles me ajudarem a não ter o sintoma e eu não ter que tomar mais um remédio pro resto da vida, porque eu tomava remédio pro coração, porque eu estava aqui dando aula para vocês e o meu coração estava 140 batimentos cardíacos, né? Então eu tomava remédio pro coração e tomava o, como era o nome do remédio? Esqueci o nome do remédio. O de hiper, né? Eu sei que o puro é para hipo, né? Mas eu tomava o de hiper. E para diminuir os sintomas. E quando eu comecei a usar óleos essenciais, e aquilo foi assim, 6 meses foi diminuindo, 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 eu comecei a desmamar e aquilo parando. Eu falei, meu Deus, isso é incrível demais, eu não posso viver sem isso. Hoje, eu não tomo mais remédio, nem para o coração, nem para tireoide. Eu não tenho desregulação da T3 e da T4. Olha que incrível. Os médicos falam, você vai tomar remédio para o resto da vida. E isso é para o resto da vida. Não para, porque você vai voltar com todos os sintomas. Porque uma vez que a tireoide foi, ela foi. Pode ir para a medicina. A minha voltou a funcionar. Então, se foram os olhos, se foi Deus, Deus eu não tenho dúvida nenhuma que foi ele, né? Eu gosto de propagar para todos os cantos do mundo o quanto Deus é importante na minha vida, na minha saúde, na minha família, em tudo. E eu não tenho dúvidas que ele cuidou disso. Ele me trouxe a do terra com os óleos essenciais, com coisas naturais que eu amo, para eu deixar de sofrer com coisas que eu odiava e que eu odeio, que é usar remédios, né? Então, tô pregando aqui para vocês largar remédio, desmamar, fazer isso? Não. Tô falando para vocês atenderem o teu corpo assim como eu fiz. Eu fiz um desmame e eu entendi o que era o ponto bom para mim. Então, hoje não tem nada desregulado. Eu não tenho tremedeira, eu tinha tremedeira que eu não podia ficar aqui, ó. Ficava assim, ó. Nossa, era um negócio horrível, né? E eu não tenho mais nada desses sintomas. Então, a mesma coisa você, Fer. Você com o hipertireoidismo, se você consegue regular o teu metabolismo, tomar o Metapower ajuda, o controle com óleos essenciais ajuda, o uso do colágeno, o uso do Life Shot, tá? É tudo que coloca o teu equilíbrio metabólico vai trazer qualidade de vida para você, vai diminuir esse hipertireoidismo,
né? E todos os sintomas que ele causa em você, tá? Alguém quer mais uma pergunta? Querem abrir para falar alguma coisinha? Me contem que eu vou parar a gravação. Daí também não exponho vocês. Contei a minha condição aqui pessoal, né? E aí eu vou parar aqui a gravação por hoje. Agradeço a todos que vão assistir aqui depois a aula no meu canal, né? E vou parar a gravação por aqui para continuar conversando com o pessoal. Na próxima vez você vem online, terça-feira, 7 horas da noite, tem de volta, e depois eu mando o tema.